A gente, às vezes, esquece que o bem mais importante que nós temos são os clientes. Então, se nós não formos, se a empresa não for, né, centrada no cliente, não tem jeito, a gente não vai ter sucesso, né? Então, a gente tem que repensar todos os nossos processos sempre sob a ótica do cliente. Formar um time vencedor, os desafios de um líder e como ter sucesso no mundo corporativo. Essa é a pauta do RF Talks de hoje. Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje eu estou recebendo a Vanessa. Ela que é uma profissional com ampla experiência nos mercados de TI e telecomunicações, atuando nas áreas de controladoria, marketing e vendas. Ela possui um histórico na liderança de equipes B2B, com foco em rentabilidade, transformação digital, expansão de mercado e vendas consultivas. Olha aí, olha que tema bacana de hoje. Atualmente, ela é diretora executiva da Ticket. Gente, que honra receber a Vanessa aqui, que além de tudo isso, ela ainda é a mãe do Miguel e do Henrique. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Rê. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer fazer parte desse projeto também, né? E poder contar um pouquinho aí da minha história. E que história, né? Tanta coisa aqui que você já desenvolveu, passou. E, além de tudo, ainda dá conta, né? Eu falo que quando a gente recebe aqui as mães empreendedoras, eu falo assim, a gente tem aqui uma conexão que é muito maior do que todo mundo imagina, né? É sempre um desafio, né? São muitos pratos para a gente equilibrar, mas também é muito bom, porque uma mulher ela não precisa decidir ser isto ou ser aquilo, né? Ela pode abraçar a carreira, abraçar a maternidade, abraçar o casamento. Eu acho que isso hoje é uma realidade para nós mulheres, então eu fico muito feliz, né, de conseguir ter chegado onde eu cheguei e também construído uma família muito bonita. Acho que é isso mesmo, né? A gente às vezes fica pensando que tem que ir para um lado só, mas a gente tem essa capacidade aí de equilibrar esses pratinhos, né? Bom, temos aí nessa trajetória, uma mudança, né? De uma transição de carreira da área financeira para a área de vendas, né? Quais aprendizados você levou aí dessa mudança e que ajudaram a mudar a sua visão de negócio mesmo, a sua visão de liderança? Porque quando a gente traz uma bagagem de uma área para outra, sempre tem alguma coisa ali que acaba ajudando, né? Quais são essas mudanças aí que ajudaram? Essa história é uma história muito bacana, porque toda vez que eu conto, a pessoa fala, nossa, mas que mudança, né? E eu sou formada na área financeira, né? Eu adoro número, assim, construí boa parte da minha carreira em áreas financeiras e eu estava feliz, né? Mas eu sempre achava que, poxa, eu queria estar mais próxima do cliente final, ter visibilidade, talvez, do impacto das minhas ações de uma maneira mais rápida. E aí teve alguns convites para eu ir para a área comercial e eu acabei aceitando e fui para uma área de go-to-market primeiramente, né? E foi super bacana, enfim, estava desenvolvendo o trabalho. 2 meses depois que esse convite me foi feito, o diretor que me levou falou, então, eu estou saindo da empresa, eu vou abrir o meu próprio negócio. Aí eu falei, poxa, mas... né? Um dos motivos pelo qual eu também tinha ido era para trabalhar com ele, né? Eu falei, bom, então aqui vou seguir construindo o meu caminho. Aí o novo diretor que chegou, que eu não conhecia, né? Falou para mim, primeira conversa, nossa, Vanessa, que mudança radical, né? Eu jamais contrataria uma pessoa da área financeira para essa cadeira. Eu falei, pensei comigo, nossa, né? Que impacto. Mas, assim, não tinha nenhuma outra opção. Eu tinha que fazer dar certo, né? E ele tão pouco me conhecia. Então, o que eu falei para ele? Eu falei, olha, provavelmente você nunca conheceu uma profissional como eu. Posso te garantir que você não vai se arrepender. Olha ela! E aí eu segui, né, na minha cadeira e tal. Enfim, a gente teve um projeto de fazer toda a reestruturação da integração da Telefônica com a Vivo. Eu fui deslocada para fazer esse projeto, que foi muito legal para mim e tal. Finalizando esse projeto,
chegou o dia de fazer todas as movimentações na empresa, né? Porque algumas pessoas deixariam as suas cadeiras, outras mudariam de cadeira, né? E aí ele chegou para mim, inclusive ele virou vice-presidente, ele chegou para mim e falou: Vanessa, você trabalhou aqui nesse projeto com unhas e dentes, né? Você mostrou caminhos que talvez a gente não tivesse enxergado. E eu quero que você assuma uma das cadeiras de vendas. Eu quero que você vire a nova diretora comercial. Ele não tinha conhecido uma profissional como você. Assim, para mim, sem dúvida, foi o período mais desafiador da minha carreira, porque foi a minha primeira cadeira diretiva, né? No momento de integração de duas empresas gigantescas, né? Com um time de vendas totalmente heterogêneo. E eu precisava, no final, transformar duas culturas numa nova cultura, né? Numa terceira cultura. Mas eu acho que o mais importante para mim ali foi ter provado, né, para mim mesma e para todo mundo que estava ali, né, que eu podia. Que a questão ali é qual a sua capacidade de aprender, qual que é a sua capacidade de se transformar para você poder assumir novos desafios, né? E depois, na cadeira de vendas, foi a mesma coisa, porque óbvio que algumas pessoas se perguntaram, mas como assim ela está assumindo uma cadeira de vendas? Eu vi assim, sabe quando você, nos olhinhos das pessoas, aqueles pontinhos de interrogação e tudo mais, né? E aí o que eu falei para eles? Eu fui muito sincera, né? Eu falei, olha, eu aqui tenho uma bagagem interessantíssima para trazer na mesa. Mas eu também preciso que vocês me ajudem, porque tem coisas que eu não conheço, que eu não sei fazer, né? Mas eu vou aprender. E foi, sim, sensacional, né? O time que estava ali diretamente comigo realmente abraçou essa causa, né? Eu acho que todo o meu skill analítico, estratégico, governança, gestão de KPIs, ajudou a transformar ali a dinâmica do time e a gente acabou produzindo muito mais. Então, para eles também foi um ganho, né? Na mesa de negociação, né? Eu sabia tudo que estava atrás da planilha que gerava o preço que eu estava dando para o cliente. Então, na mesa de negociação, eu tinha variáveis importantes ali, né, para poder discutir com o cliente. E com isso, né, foi uma relação muito de ganha-ganha com o meu time. Eles aprendendo comigo, né, e o meu estilo também, e eu, obviamente, aprendendo com eles, né? Porque não é fácil a gente estar na frente do cliente todo dia, né? É um desafio gigantesco, mas também é maravilhoso, né? E aí, assim, o que eu trago dessa mudança, né, para o meu estilo de liderança dali para frente? Eu acho que tem duas coisas que são muito interessantes. A gente só entende realmente a realidade do outro quando a gente passa pelo menos um período naquela função. Então, eu brinco que, se você tiver a oportunidade, é sempre bom você mudar, seja um dia de chapéu, né? Então, eu sou da área de tecnologia, deixa eu ir aqui para a área de produtos um dia. Se eu sou da área de produtos, deixa eu aqui acompanhar um vendedor um dia, né? Porque, às vezes, decisões que, na nossa visão, parecem simples, geram um impacto de implantação muito grande na outra parte e vice-versa, né? Então, acho que isso me ajudou a entender certas coisas, obviamente, que o time financeiro, decisões financeiras, estratégicas, que às vezes chega em vendas num top-down e vendas não entende, né? Mas também a traduzir as necessidades de vendas para a alta liderança da companhia, né? Então, no fim, foi uma troca muito boa. E o segundo ponto é que, às vezes, quando você está numa empresa grande, numa área distante do time de vendas, a gente, às vezes, esquece que o bem mais importante que nós temos são os clientes. Então, se nós não formos, se a empresa não for, né, centrada no cliente, não tem jeito, a gente não vai ter sucesso, né? Então, a gente tem que repensar todos os nossos processos sempre sob a ótica do cliente. Isso é bem importante, né? Porque, às vezes, a gente quer só fazer, né? A gente vê muita empresa só fazendo, mas sem pensar nessa ótica do cliente, que eu acho que é onde acontecem as maiores dificuldades, né? E essa transição toda, né? Porque você estava ali no financeiro, é um papel, né? Um chapéu ali que você tava. E quando você vai para a área de vendas é uma área de pressão muito forte, né? Como que foi, assim, eu acho que, principalmente hoje em dia, acho que não... Ainda existe, mas acho que é um pouco mais tranquilo, né? Mas como foi lidar
com metas, com essa pressão ali em cima do relacionamento com o cliente. Como que foi isso, nesse começo, principalmente, né? Pós-transição? Eu falo para você que foi impactante, no mínimo. Mas também é apaixonante. Tá? A vida de vendas é uma vida intensa, né? Todo dia é um dia diferente. A gente acorda imaginando que você vai para um lado e as coisas acontecem, e acaba que você tem que ir para um lado e tem que ir para o outro também, né? Mas acho que o mais importante ali foi entender e também passar para o time comercial que sem disciplina, né, sem resiliência e sem inteligência emocional, a gente não tem como garantir produtividade, né? Então, o time comercial, ele tem que ter, quando você fala assim, planejamento. Todo vendedor tem que ter o planejamento muito forte na sua veia, né? Porque ele tem que ter sempre o funil que eu falo de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Porque se ele só vender o almoço para ganhar o jantar, amanhã ele não tem nada na mão, né? Então, requer um planejamento e uma disciplina muito grande. E também você tem que fazer uma gestão de risco, né? Você tem que ter um portfólio ali de oportunidades importantes para você fazer a gestão de risco. Você tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. Porque se você estiver dependendo somente de um cliente, né, é 0 ou 1. Quer dizer, você pode ter um mês maravilhoso, você pode ter nada. E isso não dá para a gente contar em vendas, né? Então, talvez foi uma das partes que esse tema todo de metodologia, de pensamento muito analítico, me ajudou, né, a construir dinâmicas e rotinas e metodologias junto com eles, para que a gente pudesse ter uma história de vendas que você está sempre crescendo, sempre construindo e sem muitos sustos. Porque é isso. Vamos diminuir sustos aqui. A meta é essa, né? A principal meta não era chegar na meta que era proposta pela empresa, né? Era diminuir sustos. Vamos fazer com a maior tranquilidade possível aqui. Bom, nessa transição, né, ali que você fez, nessa fusão que você fez, e hoje, né, também nessa sua posição, a gente está falando de liderar grandes times, né? A gente não está falando de liderar 1, 2, 3 vendedores. A gente está falando de um volume grande. Qual a diferença? Como é liderar esses grandes times? Qual que é o principal desafio? É super desafiante, tá? Eu, na maior parte da minha carreira de vendas, eu tive times muito grandes, né? Como é o meu time hoje. E, mais do que isso, times dispersos, né? Porque eu tô no país inteiro. Então, eu tenho gente que está em Belém, né? Eu tenho gente que está em Porto Alegre, né? E aí, como é que você faz para que a sua mensagem chegue na ponta de uma maneira rápida e eficaz, né? Como é que você faz para você mudar a cultura, né, daquele time? E aí tem algumas coisas que, para mim, dá muito certo, que a primeira eu sou muito transparente. Eu sou muito direta, né? Eu sou constante. Então, eu vou estar sempre demonstrando qual é o meu plano tático, por que a gente está fazendo aquilo e onde é que a gente quer chegar, né? E eu aposto muito, mas muito mesmo, na média liderança. Por quê? Porque quem é que está no dia a dia com eles, né? É o meu gestor, é o gerente, né? Então, se eu não tiver esse time treinado, engajado, né? E atento, né? Muito atento ali, conseguindo treinar os vendedores na ponta, conseguindo também trazer as informações para mim. Porque é isso, né? Você tem que estar ali num ciclo onde eu passo as informações e eles têm que trazer para mim também, né? Informações de mercado, do cliente, da concorrência, das dificuldades que o gerente de negócio está enfrentando. Até, né? da dinâmica da região, né? Porque Exato, varia, né, de região para muito. região a forma de atuar, né? Muito. Então, eu falo que assim, você ter uma média liderança ali, muito coesa, bem treinada, né? E que você estabeleça essa relação de confiança,
é extremamente relevante quando você tem um time grande, né? E, por último, eu colocaria o seguinte, né? Às vezes a gente vê gestores que eles são ótimos no momento das coisas boas, né? Então, eles estão ali para celebrar, para apertar a mão, né? Para bater no ombro e tal, mas na hora da dificuldade, né? Eles são ausentes, né? Eu, assim, talvez o que eu preze mais numa relação é: você vai poder contar comigo nos momentos bons, eu vou estar lá. Mas eu principalmente estarei ao seu lado nos momentos difíceis, né? Porque é aí que um líder demonstra realmente que ele está com o time e que nós somos, né, uma coisa só, né? Então, acho que para um grupo tão grande, né, eu consegui passar a mensagem de que eu estou olhando por eles, né, e que eu estou sempre buscando fazer a melhor coisa, né, pensando no cliente final e no time, é muito positivo. Hoje, quantas pessoas fazem parte desse time que a gente está aqui falando, né? Um time grande e tal. Eu acho que é legal a gente contar em números, né? Para as pessoas terem ideia, né? Que é que nem você falou. Uma coisa é a gente gerir quem está aqui perto, tá fácil. Outra coisa é você gerir quem está longe, que tem outras gestões lá também, que você precisa passar essa cultura, né? A cultura, ela precisa ser passada, né? Seja não só a cultura da empresa, mas a cultura da área de vendas, né? Porque Sim. existe também essa forma de vender, né? Hoje eu tenho quase 400 pessoas. É muita gente, hein? É muita gente para você passar essa cultura, né? E um dos momentos, né, que eu bem sei aí, que é uma das suas paixões, embora algumas pessoas podem achar isso loucura, mas eu sei que é uma das suas paixões, que é as convenções. Gente, quem nunca viu uma convenção de venda ali, né? Principalmente a gente que é da área, né? Que nem eu que sou da área de marketing, assim, quem tem empresa sabe da importância dessa convenção. Mas, para quem vai ali e só vê o final, não imagina os bastidores, né? É verdade. Como funciona esse planejamento? Quanto tempo antes esse planejamento começa? Olha, eu vou te dizer que, para mim, na realidade, é um momento único, né? E é um momento extremamente importante. Porque é a única vez do ano que eu estou com o time inteiro junto, né? Então, ele tem um poder muito grande de conexão entre as próprias pessoas, né? Entre o time e, obviamente, comigo, né? E aí eu brinco que quando a gente acaba a convenção, né? No dia seguinte... Aí eu falo, nossa, eu vou dar aquela relaxada agora, né? No dia seguinte, eu já estou pensando na próxima, né? Porque tem isso também. Você vai levantando a régua, né? E aí... As pessoas sempre esperam mais, né? Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer um negócio mais legal no ano que vem? Assim, é um super desafio para o time de marketing, para mim, né? Você está sempre superando as expectativas da convenção de vendas. Então, assim, realmente a gente começa, no mínimo, 8, 9 meses antes a planejar, porque aí você tem que entender quais são os locais, né? Tem um deslocamento, quando você tem um time também que está no Brasil inteiro, você tem o deslocamento do time, né? Aí você começa a discutir qual vai ser o mote, você começa a discutir qual vai ser a identidade visual e depois todos os outros detalhamentos, né? Então, eles sabem, eu adoro, eu me envolvo muito, mas muito mesmo. O time de marketing, ele chega a ficar maluco comigo, né? Porque eu sou daquela que eu escrevo qual vai ser o slogan, eu palpito ali de qual vai ser a identidade visual. A música que vai tocar, que você já me contou. É assim, gente, ó. A gente já conversou sobre convenção. É uma loucura essa mulher, ó. O pessoal de marketing, eu como boa pessoa de marketing, devo pensar, meu Deus, lá vem. Deve ser assim, ó. Eles devem estar lá na mesa deles, aí vem a Vanessa. Eles devem falar assim, meu Deus, lá vem a Vanessa de novo, lá vem mais uma ideia. É assim mesmo. Não, esse ano eles falaram o seguinte, olha, antes de discutir com a agência, eu acho que é melhor a gente fazer uma sessão aqui de brainstorm, de repente a gente já sai com tudo quase pronto, porque você sempre mexe mesmo, né? Mas assim, não é alterar por alterar, né? É óbvio que eu sou virginiana, detalhista, eu gosto de ter para mim tem que estar perfeito, né? A história ela tem que estar totalmente conectada, as apresentações e tudo mais, mas não é só isso,
né? Justamente por ser um momento único, eu tenho que conseguir passar a mensagem da forma mais clara possível e também, né, de ser um momento de inspiração, de renovação de energia. Então, acabo que eu sempre divido em três etapas. Né? Eu falo que assim, a primeira é a gente celebrar e reconhecer tudo aquilo que a gente fez de bom, né, no ano que passou. A segunda etapa é, tá bom, isso posto, qual é o nosso plano para esse ano, quais são as nossas metas e qual é o nosso plano para superar as metas, né? E por último, falar das pessoas. Então, tá bom, quais são as habilidades? O que a gente precisa fazer diferente para atingir esse objetivo, né? E aí, óbvio, tem todas as outras apresentações que se conectam com a minha. Então, desde a de marketing, quais são a evolução dos produtos que a gente está trazendo, né? O time de RH também, como é que eles estão trabalhando, né? Toda a parte de pessoas. Então, acho que são 2 dias, assim, muito, muito ricos, né? E o time sai realmente energizado dessas convenções. E eu entendo que para eles também é um momento, né? Para eles também é esse momento de, nossa, tá chegando a convenção, meu Deus, se preparar, né? Porque desde o momento que eles recebem ali a passagem, né? Sabem da data, do local, gera-se também uma expectativa, né? Por mais que saibam que vão vir as metas, vão vir isso, vão vir aquilo, eles entendem que também esse momento de conexão, de reencontrar pessoas que já conheceram em outras convenções, né? Não, é isso mesmo. Assim, eu acho que o time de vendas ele dá muito valor para esse momento, porque realmente é um momento de celebrar, de refletir, né? E a gente sai dali com as mangas arregaçadas mesmo para aquele novo ano. Bom, falando um pouquinho aí, né, nesses eventos todos que você faz, né, que você promove e que você também participa, né? Eu já tive a honra, inclusive, de acompanhar uma palestra sua, mas dentro desse universo de palestras, o que de mais interessante, assim, já aconteceu com você? Já sei o que ela quer que eu conte. Conta. Bom, o palestrante numa convenção também é um ponto super alto, né? Porque as pessoas esperam ver alguém ali que ou elas conhecem a história, né? Só um momento, só te cortando. Fica uma surpresa? Super. Ninguém sabe. Até o último momento. Olha aí. Tem duas coisas que são surpresas. Esta, que é o palestrante, e a segunda é a banda. Sempre aquela emoção. Então, toda vez que eu estou discutindo ali, né, quais são as mensagens que eu quero levar, qual que é o mote da convenção de vendas, a agência, ela passa para a gente algumas opções, porque vai depender da data, vai depender do local que você está fazendo, né? Nem sempre você vai ter todos os palestrantes que você gostaria. Então, ela me passa aqui umas opções. E aí, das opções que ela passa, eu dou sempre uma olhada, né? Eu ouço um podcast, eu assisto uma palestra no YouTube, se estiver disponível, para poder escolher, né? E aí, tem o briefing, né? Com a pessoa. E aí, eu posso falar, porque ele é um fofo, assim, né? E foi muito bacana. A gente escolheu o Xuxa, né? Para fazer a palestra num dos anos. E na hora de passar o briefing, eu tinha assistido, sem brincadeira, acho que eu tinha assistido umas 4 palestras diferentes dele no YouTube inteiras. Eu tinha anotado tudo, todas as frases que eu queria que ele falasse, o que eu não queria que ele falasse, porque não cabia naquele momento, entendeu? E aí tinha lá a reunião e eu estava atrasada, entrei atrasada, era tudo online, eu entrei atrasada na reunião. E tinham vários, né, quadradinhos ali com todo mundo. Tinha muita gente. E tinha um quadradinho que ele não estava a telinha cheia, ele estava na telinha do celular. Então, ele já era menor que os outros. Uma pessoa de barba, de óculos e estava com um chapéu. E estava escrito assim no nome, mergulhador. Eu falei, deve ser, né, alguém da agência. Você não sabe quem é, né? E como eu entrei atrasada, a diretora... A pessoa entrou com o login errado, né? Sei lá. Aí a diretora de marketing falou, olha, Van, eu já dei aqui, já iniciei, já contei como é que vai funcionar esse ano, qual é o nosso mote, né? Dei um pouco de overview, mas eu gostaria que você agora passasse quais são as mensagens principais que você quer que, né, sejam comunicadas aqui. Aí eu peguei meu caderninho, todo mundo tem medo do meu caderno, depois eu conto essa história. Peguei meu caderninho e comecei. Gente, eu fiquei 20 minutos falando
detalhe por detalhe, o que eu queria e o que eu não queria, o que eu queria. E eu tava vendo que ela tava com uma cara esquisita ali E você no vídeo, falando mas assim. eu fiquei falando. Aí acabei de falar, ela vira e fala assim: ah, não, então eu acho que, né, ficou super claro. Eu não sei, Xuxa, você quer comentar alguma coisa? Aí eu acho que a minha cara deve ter sido assim, né? Tipo. Como assim? Como Acho assim? que eu dei um fora, né? Porque às vezes eu até falava, não gosto dessa maneira que ele falou tal coisa. Você foi direta, como você falou que é. Fui Tá super ótimo. direta. Mas ele foi um fofo. Ele falou, Vanessa, eu nunca recebi um briefing tão bom na minha vida. Fique tranquila que a palestra vai sair exatamente como você pedir. Prazer, eu sou o mergulhador. E foi maravilhoso, assim, o pessoal curtiu demais, realmente estava super conectado. Porque, assim, eu vou ser sincera para você, tá? Eu já fiz, não desse jeito, né? Mas eu já fiz também outros tipos de briefing. E eu cheguei, a pessoa falou nada do que eu tinha pedido. Tipo assim, né? Você falou assim, poxa, o briefing serviu Pra quê, pra né? quê, né? Então, aí você vê também, né, a diferença entre cada um deles, né? Porque eu acho que é extremamente relevante você saber ouvir, né? Porque é isso, ele soube ouvir, obviamente, tudo bem que eu fui bem enfática, mas ele... Mesmo que ele não soubesse, ele aprenderia naquele momento. Ele soube ouvir, né? E entendeu a importância de dar as mensagens que eu estava pedindo para ele se conectar, né? Mas foi super bacana, assim, e foi muito legal, foi ótimo. Esse daí não foi não só algo interessante, mas como engraçado, né? Foi. Ficou na história. Ficou. Bom, já que a gente está falando ali, né, de atleta, como formar um time vencedor? Porque também é outro desafio. Para você alcançar a meta, você precisa de um time que conquiste a meta. Qual a metodologia? Existe uma metodologia? Como que você forma esse time? Ai, olha, eu vou ser sincera para você. Eu acho que não tem receita mágica, não. Né? Eu acho que em cada momento, talvez também da sua vida, ou dos desafios que você tem que enfrentar, você tenha formas diferentes de chegar nesse objetivo, né? Mas, para mim, eu acho que sempre funcionou 3 coisas, tá? A primeira, eu sempre quis trazer para perto de mim pessoas diferentes de mim, né? Pessoas que tivessem outro modelo mental. Porque é muito fácil você trabalhar com as pessoas que pensam igualzinho a você. Mas eu acho que a gente ganha pouco, né? A gente cresce pouco. Por quê? Porque, assim, no final, todo mundo tem mais ou menos a mesma visão, todo mundo tem mais ou menos a mesma experiência. Então, é difícil, às vezes, você sair ali daquela zona de conforto. E eu acho que quando você tem times que as pessoas pensam muito diferentes do que você, isso te instiga o tempo todo, né? Porque eles vão trazer ideias novas e, no mínimo, você vai ter que escutar, né? Então, eu sempre gostei. Meus times todos eram muito heterogêneos entre si e acabava que eles também se ajudavam muito, né? Porque você tinha uma pessoa que, às vezes, era muito técnica, outra que era mais analítica, outra que tinha skills de negociação mais fortes. Então, eles também, entre eles, acabam se ajudando, né? Complementando, Exatamente. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, para mim, é que você tem que ser um time que tenha um mindset de growth. Não pode ser um time que esteja feliz e, tá bom, estou aqui confortável, tá tudo bem. Não. Ele tem que ser um time que se autodesafia, né? Que é aquela coisa que você nunca está satisfeito, mas é da maneira boa, sabe? De você estar sempre buscando algo novo, algo diferente, né? Então, É a ambição boa, né? É isso. É a ambição boa. É isso. E o terceiro ponto é que tem que ser um time que tem uma relação de confiança construída. Porque eu acho que a pior coisa que tem é quando você tem um time que aí você tem uma ou outra pessoa que está desconectada ou que, enfim, não consegue trabalhar unido e tal. Isso destrói, né, aquela fortaleza que é justamente a unicidade desse time, né? Então,
quando eu falo alguma coisa, eles têm que entender que aquela decisão minha, eu tomei baseada na melhor intenção e nos melhores dados que eu tinha disponível naquele momento. E eles têm que comprar aquilo comigo. Uma decisão tomada, agora a gente vai fazer acontecer, né? E eu também tenho que confiar que eles estão dando o melhor deles ali, né? E que eles vão conseguir passar por qualquer um dos obstáculos que venha a ter no meio do caminho. Bom, isso é bem importante. Acho que essa relação de confiança, ela é obviamente, que nem você falou, né? Você conquista ali, você vai conquistando ao longo do tempo junto com o seu gerente ali, né? Na ponta, com essas ações que são feitas, mas ela é primordial para uma relação de sucesso, né? Ela é primordial. Olha, eu estava até esquecendo de uma pergunta que eu ia fazer, que você falou aí, e agora eu lembrei aqui. O que é o caderninho da Vanessa? Eu fiquei aqui, ó. Você tá falando aí do time vencedor, mas eu fiquei aqui, ela falou do caderninho ali, esse caderninho aí que tava lá, os puxões de orelha do Xuxa. Medo desse caderninho. Medo. Não quero chegar. Ainda bem que você veio sem um caderninho hoje, hein? Eu acho que cada pessoa tem uma forma, né, de trabalhar, e o autoconhecimento acho que ajuda muito nisso, né? A minha forma, eu preciso escrever. Né? Para eu conseguir internalizar algumas coisas e também para eu conseguir, às vezes, fixar algumas coisas, eu preciso escrever. Então, eu tenho um caderno. Qualquer reunião, o pessoal fala assim, não é que ela é analógica, é que, meu filho, esse caderno é um negócio que, se um dia eles pudessem, eles roubavam. Na realidade, eu acho que é melhor eles não verem esses cadernos. Acho que tá bom assim. Então, meu caderno está comigo em todo lugar. Mas, assim, eu anoto todos os pontos relevantes de uma reunião, né? Eu vou anotando os meus insights, né? As mensagens que eu preciso dar. E eu tenho memória fotográfica. Então, é muito engraçado, porque depois de, sei lá, 4 meses, você me fala uma coisa, e eu sei que eu anotei no canto superior da página que está aqui do lado esquerdo. Eles falam, não é possível. Aí eu estou numa reunião com eles, aí eles começam a falar e falam assim, não, então, porque aí eu tinha me comprometido com não sei o quê. Eu falei, espera um pouquinho, deixa eu ver. Aí eu abro o meu caderno, aí eles falam, não! Socorro, ela vai resgatar tudo o que eu falei. Meu Deus, não tem como voltar mais atrás, né? Deve ser tipo isso. Mas, assim, para mim ajuda demais, né? A minha construção, realmente, né? O meu modelo mental, ele vai sempre através da escrita. Bacana. Então, assim, gente, eu quero ficar longe do caderninho da Vanessa. Não sei vocês, mas eu, tô fora desse caderninho. Van, e o que é para você, o que é para Vanessa o papel de líder? Eu acho que, assim, o papel de líder, primeiro, ele é extremamente relevante. E, segundo, ele passa por vários pilares, né? Então, você tem que inspirar, você tem que motivar, você tem que guiar, né? Você tem que mostrar o para onde nós vamos e o como nós vamos, né? Mas eu tenho pensado muito, né? Eu acho que toda essa transformação que a gente tem passado, tanto do mercado de trabalho, tanto dos contextos econômicos e financeiros, né? Eu acho que uma das grandes características de um líder é a capacidade dele liderar incertezas. Porque para mim, né, eu sempre falei isso, a única constante que existe na vida de alguém é a mudança, né? E cada vez mais a gente tem que lidar com um número maior de variáveis, né? Em cenários muito diferentes do que a gente estava acostumado. Outro dia me falaram assim, a gente sempre ouve, né? O dia mais quente dos últimos não sei quantos anos, foi a chuva mais forte que teve há não sei quantos anos. E aí, assim, é porque a média, na realidade, ela olha para o passado, né? Só que com todas as mudanças climáticas que a gente tem,
né? Você não tem necessariamente uma receita para poder prever o futuro. Então, você não sabe dizer, né, o quanto essa média vai ser impactada. E é isso que o líder, né, todos os dias a gente tem esse tipo de desafio na mão, né? E tem um tema que também às vezes a gente vê, né, líderes que, num momento desse, eles simplesmente eles ficam meio que freezing, assim, eles param, né? E o não fazer nada também é uma certeza que não vai dar certo, né? Então, o líder ele vai ter que entender, dentro de todos os cenários e de todas as variáveis, né, qual é a melhor ação que ele pode tomar e também quais são as habilidades que ele vai ter que ir desenvolvendo nesse time para poder enfrentar essa nova situação, né? Porque senão ele não tem um amanhã. Ele pode até garantir o hoje, mas o amanhã ele não vai ter. É isso mesmo. Acho que assim, pensar qual é a melhor solução, né? Diante daquele desafio, daquele imprevisto, né? E a gente vive realmente assim no mundo hoje, que é uma mudança constante em todos os cenários, né? A gente vive um mundo muito acelerado, onde o que era bom hoje, amanhã já é ruim. Eu acho que o cenário do digital, ali, dessa evolução do digital também trouxe isso ainda mais, né? Tudo é para ontem. E realmente, quem não consegue lidar com essas... E eu digo não só o líder mesmo, até o colaborador em si, né? Porque ele precisa lidar com essa... A gente precisa ter um pouco mais de flexibilidade na forma de atuar, na forma de agir. Isso eu acho que é realmente, assim, um papel muito importante dentro desse cenário, né? Todos nós, né? Independente de sermos líderes ou não, todos os colaboradores, a capacidade de se adaptar rapidamente, né, a esses cenários novos é o que vai ditar o sucesso ou o seu sucesso ou o seu fracasso, né? Então, acho que... E aí eu trago um tema que, para mim, pessoalmente, é muito relevante, que é o autoconhecimento, né? Se você tem um autoconhecimento de verdade, você sabe exatamente o que você vai precisar mudar naquele momento para se adaptar àquela situação. Agora, quando você não tem, quando ele é raso, você pode se enganar. E o que a Vanessa, falando aí, né, desse mundo corrido que a gente vive, né, esse monte de complexidade assim de informação que a gente recebe todos os dias, a todo momento, ainda mais, né, você aí que tem que lidar com o mercado nacional, né, e o cenário internacional, né? Então, para você, eu acho que o volume ainda, né, a sua profissão exige um volume mais ainda de conhecimento, informação. O que a Vanessa faz para ela conseguir equilibrar esses pratinhos aí? Porque você falou do autoconhecimento, né? E o autocuidado, que eu acho que, assim, quem vê a Vanessa aqui, né, com esse monte de responsabilidade, eu já falei aí, tem 2 filhos, é casada, mas para equilibrar tudo isso, você precisa ter um cuidado também, né? Então, o que a Vanessa faz? Eu falo que a gente tem que ter escolhas, né? Tudo também, o tempo todo você não conhece. Então, vai ter momentos, sim, que eu vou estar numa pressão maior, numa correria maior. Então, talvez, naquela semana, eu tenha menos tempo para mim, mas aí eu tenho que achar um tempo na semana seguinte, né? Então, eu tento, sim, sempre ter o meu momento. Eu gosto bastante de fazer yoga, porque eu acho que é uma forma da gente exercitar o corpo, mas também a mente, né? Então, eu sempre tento fazer a minha sessãozinha de yoga. E concentrar na musculação, porque no final do dia, né, se a gente não tem força nas pernas, eu brinco que você não consegue nem andar, né? Então, eu também trabalho a musculação. E aí, quando eu estou trabalhando a musculação, né, é um negócio que é aquele momento meu, né? Então, às vezes, eu estou ouvindo... eu sou católica, né? Então, às vezes, eu estou ouvindo um evangelho, às vezes, eu estou ouvindo uma música
que eu gosto, que também é uma coisa que me traz paz de espírito, né? Porque o importante, na realidade, é você equilibrar as 3 esferas, né? É que eu falo que é a cabeça, né? É o corpo, mas é também a alma, né? É o que está dentro do seu coração. Então, quais são as ferramentas que você vai conseguir utilizar, mesmo que seja um espaço de tempo pequeno? Então, às vezes, sei lá, você está indo para o escritório, né? O que você vai ouvir, né, que vai te dar uma energia extra? Tem gente que é um tipo de música, né? Tem gente que vai ouvir, né, como no meu caso, pode ouvir o evangelho, né? Tem gente que, sei lá, vai falando com um amigo, com o marido no telefone, né? Mas é um momento ali também que você vai preparando ali seu dia, você vai inspirando, né? Eu falo assim, né? Seu dia, né? Ou quando você chega em casa, depois que, né, que os filhos vão dormir, né? O que você faz por você? Ah, tem gente que fala, eu gosto de assistir uma série, tem gente que fala, eu gosto de ler um livro, né? Mas é importante, mesmo que seja 15 minutinhos do seu dia, né? Eu não consigo longos períodos, mas os 15 minutinhos eu consigo tirar para mim. Olha aí, já deixou uma dica aí já para quem tem essa vida corrida, consiga tirar pelo menos 15 minutinhos. Eu acho que quem mora em São Paulo, principalmente, 15 minutinhos sempre vai ter no dia, porque é impossível não se deslocar e não gastar 15 minutinhos no trânsito, né? Exato. Bom, para a gente fechar aqui, né? Estamos aí nos finalmente aí do nosso tempo. Eu queria que você deixasse um recado para quem está começando na carreira, né? Quero trabalhar com vendas, quero me aperfeiçoar mais, quero fazer mais do que eu faço hoje. Que recado que você tem para dar? Bom, Rê, primeiro para mim é o autoconhecimento. Realmente, acho que sem isso, a gente não consegue saber nem como a gente vai reagir nas diferentes situações, né? Nem como funciona aquilo que eu te falei, né? O meu modus operandi é escrever, qual é o seu, né? Então, acho que isso ajuda demais. Como eu reajo sobre pressão, né? Como eu reajo no momento de negociação, no momento de exercer a influência. Então, o autoconhecimento, ele é básico, né? O segundo é a inteligência emocional. Hoje, cada vez mais, né? A minha experiência toda no mundo corporativo, mas sem inteligência emocional no mundo corporativo, você não consegue conviver, né? Ainda mais em grandes empresas, onde você tem culturas, né, muito diferentes, às vezes você tem agendas, você tem stakeholders diferentes, o ego das pessoas, né? Então, como é que eu tenho inteligência emocional, né, para tratar de situações diferentes, né? Sem sair do meu eixo, né? E que aquilo tenha a melhor solução possível, né? O terceiro ponto é aprender rápido e sempre, né? O rápido, porque foi aquilo que a gente comentou. Hoje, tudo é muito no imediato, né? O digital, ele está muito presente. Então, eu não posso demorar muito tempo para aprender as coisas. Eu preciso ser que nem uma esponja, tentar capturar o máximo possível num curto período de tempo, né? E o aprender sempre. Porque, assim, não adianta você achar que você é o máximo no que você faz hoje. Amanhã tem uma tecnologia nova, tem uma solução nova, né? Então, se você não for curioso, se você não tiver ali atualizado, você já perdeu espaço, né? A vida toda, né? Eu acho que o aprendizado é um negócio da vida inteira, né? E aprendizado, inclusive, como pessoa, né? Não é só na parte profissional, na parte pessoal também, né? E o último, e que eu acho extremamente relevante, é coragem, né? Eu acho que é coragem para a gente poder transformar o que precisa ser transformado, coragem para a gente encarar os desafios, né? Porque a gente vai ter inúmeros obstáculos na nossa vida, né? Mas se você tiver coragem, se você estiver preparada, ou se você conseguir, né, num curto período de tempo se preparar, o obstáculo facilmente vai ficar para trás. E aí vai ser só uma boa história para a gente contar, né? Então, acho que é isso, né? Sem essas 4 coisas, realmente, no mundo corporativo, hoje em dia, seria difícil, né? E cada vez mais a gente vê a gente vê cada vez mais essa dificuldade, talvez, de encontrar em profissionais, né? Porque
Hoje não tem muitos profissionais no mercado que não enxergam dessa forma. Né? Não tem essa visão. E os que têm se destacam no mercado, né? Eu falo muito aqui na agência sobre essa parte que você falou, né? Aprender rápido. Eu falo, gente, conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. A pessoa pode tirar tudo, literalmente tudo. Ela pode tirar sua pele se ela quiser. Mas o conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, realmente é algo que a gente precisa ter cada vez mais, buscar cada vez mais, porque independente de onde ela esteja trabalhando naquele momento, é algo que ela vai levar para a vida. Porque a pessoa só tem a ganhar com isso. Né? Eu falo assim, a gente tem que aprender a fazer por nós mesmos, entendeu? Então, assim, não é pelo outro, mas é pelo que eu vou conseguir crescer, né? O que aquilo vai me ajudar em todos os outros desafios que eu vou ter na minha jornada. É isso. Van, muito obrigada por ter participado aqui comigo. Foi uma honra receber você. Sou uma fã do seu trabalho. Te admiro muito. Tenho certeza que as pessoas que assistiram a gente aqui até agora vão sair aqui, ó, com o caderninho anotado. Pegaram o caderninho e anotaram lá várias dicas, com certeza, para poder aplicar aí na rotina de trabalho, seja, né, um líder, um gestor, ou seja realmente ali um autônomo, um colaborador, que eu acho que assim foram dicas valiosíssimas pro posicionamento profissional e pessoal. Obrigada, foi um prazer mesmo receber você aqui. Obrigada a você, o prazer foi meu. Já a casa é sua, hein? Vamos trazer novas pautas aqui, hein? Vamos, conte comigo. Acho que a gente vai ter que ter um programa só sobre convenção, só sobre acontecimentos. Depois dessa, vão ser só acontecimentos de convenção, hein? Isso, vai dar um livro. Eu ia falar, isso daí vai render alguns episódios, não vai ser mais um, não. Obrigada, Van. Obrigada, Rê. Para você que ficou até agora, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar esse episódio com outras pessoas e também volte e assista outros episódios que a gente teve aqui, que tem conteúdos maravilhosos para você. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigada, tchau, tchau!